Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos envolva na sua paz, no seu amor, para que nós possamos transmitir a vocês tudo aquilo que nós guardamos e aprendemos e que com certeza é de grande utilidade na nossa vida, como todos os ensinamentos da nossa doutrina. Se nós quiséssemos resumir o maior mandamento de uma forma bem simples, seria numa única palavra: amor. Amor resume tudo que a terra mais necessita nesse momento. O maior mandamento faz parte do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em ação. A salvação é o cume da nossa montanha, quando nós conseguirmos alcançar o objetivo das nossas vidas no corpo físico e fora dele, na erraticidade, durante as nossas idas e vindas, de forma que nós possamos aprender tudo o que precisamos e lutar pela nossa grande transformação moral. A última ceia chegava ao final e uma comoção tomava conta de todos. Os humildes e simples companheiros do Mestre tinham com ele uma ligação tão grande que pressentiam que algo estava por acontecer. E ele, o Mestre, sabia que o Calvário estava perto, mas para isso já havia se preparado com muita tranquilidade. E nesses últimos tempos de convivência com aqueles amigos queridos, com aqueles companheiros escolhidos a dedo, não entre os homens de luxo, não entre os homens nobres, nem aqueles que alcançavam os postos mais altos, mas entre aqueles pescadores, entre aqueles homens do povo que estavam prontos para absorver aqueles ensinamentos. E o Mestre aproveita esses últimos tempos para deixar novos mandamentos, novos exemplos e novas mensagens e novas instruções. E entre essas, no Evangelho de João, nós encontramos um mandamento que diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. Porque se vos amardes uns aos outros como eu vos amo, serão conhecidos como meus discípulos. Nessa mensagem do Mestre, existe um ensinamento muito grande para toda a humanidade. Esse último mandamento dos últimos, ele vem reiterar aquele do nosso estudo de hoje. E vem nos trazer a grande mensagem da necessidade de nós plantarmos o amor nos grupos que nós frequentamos. Seja no grupo do nosso lar, da nossa família, seja no grupo do nosso trabalho remunerado, seja no grupo da nossa amizade, do nosso lazer, seja no grupo da nossa casa espírita. O amor é fundamental para que nós possamos conviver de uma maneira saudável, de uma maneira em que o grupo leve a contento os seus objetivos. Nós sabemos que entre nós, espíritos encarnados deste mundo de provas e expiações, a convivência é uma das coisas mais difíceis, seja até com aqueles que nós amamos, seja até com aqueles que vieram de nós mesmos e que nós botamos no mundo com uma obrigação, com uma função e com um amor muito grande. E, na verdade, até mesmo com eles, de vez em quando, o convívio é difícil. Pensando nisso, conhecedor de nós, da nossa jornada, dos nossos limites e das nossas necessidades, Jesus nos fala desse convívio entre nós. A doutrina de Jesus é baseada no amor simples, no amor incondicional.
no amor que se apoia na lei de amor, na lei divina. E ele nos ensina esse amor e nos mostra também que Deus é amor e espírito. Jesus, nos seus ensinamentos, desmistifica aquele Deus que até então tinha sido apresentado à humanidade. Um Deus na figura de um homem velho, um Deus na figura de um homem com um cajado, à semelhança do homem. Mas não é essa a ideia que nós temos que fazer de Deus. A ideia de Deus nós é que somos a imagem e semelhança dele. Por isso, outro ensinamento de Jesus que está no Evangelho de João: Deus é espírito e, como tal, precisa ser adorado por seus adoradores. Deus é espírito, amor e verdade. E é como espírito, amor e verdade que nós temos que reconhecer o nosso Pai. A divindade que comanda a vida na terra. A divindade que está sempre disposto a ouvir as nossas súplicas. A divindade que nos delegou Jesus como mestre, como governador, como aquele que comanda também as nossas existências e tudo o que acontece no nosso planeta. E nesse momento, nesse findar deste ano difícil, num ano difícil em vários aspectos, num ano perigoso, num ano sofrido, num ano de guerras, num ano de ataques, um ano de agressões, um ano de necessidades materiais e também de fatores da natureza, que também trouxeram, sempre provocado no final pelo homem, mas que trouxeram ao nosso país uma tristeza muito grande. Ao findar deste ano, o amor precisa ser o sentimento nobre que nós temos que colocar nos nossos corações e na nossa vida. E, na verdade, lembrar que Deus é o comando do universo, é o Criador de todas as coisas. E Jesus, o nosso guia, nosso modelo, nosso mestre amado, e que em momento algum deixa o leme do nosso barco. Tudo que acontece é resultado da iniquidade do próprio homem, é resultado do não aprendizado dos ensinamentos deixados pelo mestre lá atrás. E esse mandamento de amor, que eu disse que era início do nosso trabalho, que diz amar ao Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, resume tudo, resume a doutrina do Cristo. Mas muita coisa vem envolvida nesse mandamento, muita coisa está ali necessitando ainda da nossa compreensão. 2000 anos se passaram, ou mais de 2000 anos, e nós ainda resistimos a colocar dentro de nós o amor divino, o amor que Jesus nos ensinou, um amor sem egoísmo, sem orgulho e sem a leviandade dos homens da época de Jesus, mas que hoje nós precisamos dizer que ainda se encontram esses sentimentos negativos no coração do homem. Então, falando em mandamento, nós vamos voltar lá atrás, a 13 séculos antes da chegada do nosso mestre, quando Moisés, o grande legislador, o governador, o orientador do povo hebreu, consegue libertar esse povo do cativeiro do Egito. Os hebreus eram os escravos no Egito. E Moisés consegue, através de negociações, libertar esse povo. E com ele toma o rumo do deserto. E nós imaginamos a dificuldade que teve este homem para levar uma quantidade imensa de pessoas que estavam ligadas às paixões primitivas, às iniquidades, que tinham pouca moral ou quase nada, onde o litígio, a contenda, a discussão e a discórdia era muito comum. Caminhando através do deserto, que nós sabemos que durou muitos e muitos, 50 anos, não é? Durante um momento, ele se sente cansado, com muita dificuldade, e sobe ao Monte Sinai. E lá, acreditando escutar a voz de Deus, o que ainda muitas religiões acreditam, nós hoje temos uma outra concepção, ele traz a grande lei, o mandamento da lei de Deus, a tábua sagrada, imutável, para permanecer entre nós
o código moral para toda a eternidade, em todo o sempre. Acreditava Moisés, como nós dissemos, e ainda hoje muitas religiões, que foi Deus que enviou. Mas nós, espíritas, sabemos das faculdades mediúnicas de Moisés. E como ele, nessas faculdades mediúnicas apuradas, recebe a tábua sagrada, os mandamentos de Deus, através dos mensageiros de Jesus, já governador da Terra, já organizador e mentor do nosso planeta, muito antes da condensação da bola de fogo que se soltou, já Jesus havia sido designado para ser o nosso governador. Na questão, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, Jesus diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe seguimento à lei e aos profetas. Então, Jesus, que veio depois, não deixa nada se perder desta fase de Moisés. Mas, voltando a Moisés, nós lembramos que a dificuldade era grande e que até mesmo essas leis, as leis divinas, para conter aquele povo que tinha uma maneira de se apresentar incisiva, radical, que muitos dos itens, traz o não na frente, para que aquelas pessoas que temessem aquele Deus. Porque a ideia do Deus que castiga era necessário para homens tão rudes e tão primitivos. Mesmo assim, passado um tempo, Moisés teve necessidade de fazer as leis mosaicas. As leis feitas por ele, mas atribuídas a Deus, onde um podia matar o outro. Se alguém matasse uma pessoa da minha família, eu teria todo o direito de tirar a vida de alguém da família também de lá. E assim essas leis que foram atribuídas à divindade não eram leis mutáveis, que com o passar do tempo iriam desaparecer. E entre elas, nós temos a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. E decorridos todos esses séculos, porque isso tudo foi 13 séculos antes da chegada de Jesus, ainda hoje nós vemos a humanidade usando a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E vemos até pais de família que ensinam aos seus filhos: apanhou, bate. Não me chegue em casa chorando, porque eu vou bater então. Nós percebemos isso na escola constantemente, incentivando a agressividade. E quando essas crianças crescem e se tornam verdadeiros à margem da sociedade, que tomam rumos que nos prejudicam, nós começamos a jogar contra eles toda a nossa mágoa, a nossa raiva, o nosso temor, quando na verdade era preciso banir da sociedade, da educação, essa visão do revide, da retaliação e da vingança. Então, na verdade, esse foi o grande ensinamento de Moisés, de acordo com a humanidade daquela época. Mas nós sabemos também que os ensinamentos, nos dizem os espíritos, vêm sendo dados à humanidade aos poucos. Até hoje, os ensinamentos de Jesus nos foram trazidos também dentro do limite a que a humanidade de então tinha condições de entender. Como hoje, a terceira revelação, o Espiritismo, nos trouxe vários esclarecimentos que clarearam as nossas ideias, a nossa mente nos trouxe as verdades. Mas nós sabemos também que ainda não chegamos ao ponto máximo do nosso conhecimento, até pela inutilidade de ensinar coisas muito elaboradas e muito evoluídas àqueles espíritos como nós, no estágio de reencarnados no mundo de prova e expiação, coisas que não estão ao nosso alcance. Então, Moisés deixa olho por olho e dente por dente. E Jesus chega 13 séculos depois. E em contraposição a olho por olho, dente por dente, Jesus nos traz a grande frase que consola os nossos corações: o amor cobre a multidão dos pecados.
Já então, nós encontramos uma nova visão. Os nossos corações já se consolam, porque nós já não conhecemos mais aquele Deus que castiga, aquele Deus que nos coloca no inferno, aquele Deus que nos condena ao fogo eterno, aquele fogo do qual nós nunca nos libertaríamos. Já então, Jesus nos diz, basta amar. Basta amar. Como se amar, né, fosse uma coisa muito fácil. E ainda hoje, nos dias de hoje, nós não sabemos o que é amar. Jesus é o grande libertador, o grande ensinador desta nova visão, da boa nova. Ele não modifica nada, como nós já dissemos. Ele traz uma nova maneira de nós encararmos a vida. Nós não estamos aqui e quando nós entramos na doutrina espírita, é preciso que a gente não esqueça de que não entramos na doutrina espírita para melhorar a nossa vida. Entramos para melhorar a nossa maneira de ver a nossa vida. Nós temos que ter uma outra visão de tudo que nos acontece. E foi isso que Jesus tentou fazer e deixou a semente desse amor, desse grande ensinamento, que é exatamente colocar o amor como fundamental nas nossas existências, nas nossas vivências e nos nossos relacionamentos, que é o mais importante. Ele chega numa noite calma, numa noite de aragem, e Maria, já no final da sua gestação, junto com José, o esposo, não tendo onde ficar, encontra uma manjedoura, um local onde os animais se alimentavam. E ali nasce aquela criança bendita, aquele Deus menino que traz uma luz ao mundo, trazendo neste momento a primeira lição para todos nós, a humildade, mostrando para todos nós que as coisas materiais, que a riqueza, que os títulos, que tudo aquilo que nós conquistamos aqui na terra são muito importantes, desde que colaborem para a nossa evolução, mas que são passageiros, que daqui nós não levamos nada disso. Nós levamos simplesmente o amor, nós levamos simplesmente tudo aquilo que nós fazemos em benefício do nosso próximo. E toda a vida de Jesus entre nós foi para nos trazer este ensinamento. Na questão 625, eu acho, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o espírito mais nobre que esteve na Terra. E eles respondem rapidamente: Jesus, modelo e guia para a humanidade. E todos aqueles que acreditam nesta verdade, e todos aqueles que querem segui-lo, precisam olhar Jesus como nosso modelo e guia. E a gente escuta muita gente falando: mas Jesus é Jesus, eu sou eu. Só que ele é modelo e guia. Nós ainda temos uma trajetória muito grande para alcançá-lo, ou para imitá-lo, ou para fazer como ele. Mas é preciso iniciar a nossa jornada. É preciso começar a subir a nossa montanha. Nós sabemos que olhar para cima nos mostra, tem tanta coisa ainda. O nosso globo, o nosso mundo, a nossa terra querida, está no segundo estágio. São mundos primitivos, o primeiro estágio, e mundos de prova e expiação, o nosso. Mas, se nós olharmos para trás, nós percebemos o quanto nós conseguimos já evoluir, quanta coisa nós já deixamos para trás. Nós não matamos mais, nós não enfiamos mais a faca naquele que diz o que nós não gostamos. Mas você vai dizer que tem aqueles que ainda fazem isso. É verdade, ainda existem espíritos que estão amarrados naquele primitivismo, espíritos que estão com as paixões primitivas afloradas dentro de nós mesmos, mas são nossos irmãos, filhos de Deus. E no capítulo 7 do Evangelho, Fenelon Espírito nos diz: do primeiro ao último homem, ou seja, do mais nobre, do mais evoluído, do melhor, ao último, aquele que comete crimes bárbaros, tem dentro de si o fogo sagrado. Possui no seu interior
a essência divina, que é o amor de Deus que existe dentro de nós. E o amor de Deus é a nossa essência, é o nosso DNA do Pai. E todos nós possuímos, queiramos ou não. Aquele mais horroroso lá, aquele que vira homem-bomba e que agride, que mata, ele ainda está ignorante das verdades da vida. Mas um dia ele vai chegar também. O tempo é que é particular de cada um. E essa essência divina é o nosso eu maior. É onde se encontram as sementes de tudo aquilo que nós precisamos adquirir para estarmos em comunhão com esse amor divino. É quando nós reconhecemos em nós essa essência que nós somos a criatura em ligação direta com o Criador. São simplesmente sementes. Existe até uma pequena história que quase todo mundo conhece, daquele sonho que uma pessoa encontra uma loja em que diz: aqui nós vendemos, aqui nós temos amor, paz, paciência, amizade, esperança. Aí no sonho ele diz: nossa, é o tipo da loja que eu preciso, né? Eu quero isso tudo. Entra e pede: eu quero amor, quero paciência, quero benevolência, amizade e todas essas virtudes. E lá vem o anjo lá de dentro, que era quem tomava conta da loja, com um embrulhinho bem pequenininho. E a pessoa que estava lá diz: mas eu pedi isso tudo, mas só me traz esse embrulhinho? Meu amigo, aqui nós só oferecemos as sementes. O plantio, o cultivo e a germinação delas depende de você. Essa historinha que nós escutamos aí dentro da nossa doutrina é uma lição para nós, porque nós queremos adquirir essas virtudes que são conteúdos para a nossa elevação, para a nossa grande transformação. Nós queremos adquirir tudo isso assim, de papel passado, de mão beijada. Nós vimos de outras religiões, outras, se não nessa vida, quem veio do berço espírita, em outras vidas, e nós aprendemos ou colocaram na nossa cabeça o milagre. Mas o milagre não é bem assim, né? Nós sabemos que para todas essas conquistas precisa haver um esforço. As virtudes são posturas ético-morais, são posturas necessárias à nossa grande transformação. A nossa mudança de homem velho, de homem cheio de miasmas, de homem cheio de defeitos, de limites, de medos, de restrições e de infrações às leis divinas, para um homem novo, aquele que se esforça para adquirir essas virtudes. São elas que nos farão melhores, mas é preciso que nós comecemos a caminhar e a lutar. É claro que nós vamos melhorar hoje, daqui a pouco a gente dá um passinho para trás, e aí você, eu hoje já sou paciente, consegui exercitar e trabalhar minha paciência. Aí sai ali fora, dá uma fechada no seu carro, ou uma arranhada, e a sua paciência vai embora, e você perde o limite. Mas não perde esse aprendizado. Você apenas dá uma rezinha, mas ele está lá. E você logo, logo vai perceber que você precisa trabalhar um pouco mais. E quando nós percebemos que precisamos trabalhar em nós essas virtudes, é porque nós já estamos no caminho certo. É porque nós sabemos que elas fazem parte do nosso crescimento. E que essa é a grande mensagem que Jesus deixou para nós. A conquista das virtudes que nos farão pessoas muito melhores. As virtudes, como nós dissemos, são para serem adquiridas através da nossa caminhada. Os espíritos evoluídos, os espíritos que estão no último patamar, junto da divindade, com ela trabalham, não precisam disso. Não faz parte, elas já está integrado neles todas essas qualidades. Mas as virtudes, caminhar para sermos virtuosos, é para nós, homens comuns, mulheres comuns do dia a dia. É no dia a dia que nós vamos, aos poucos, buscando
esse caminho das virtudes. E Jesus sempre se preocupou com a nossa caminhada, sempre nos deixou ensinamentos maravilhosos. Nós sabemos que Jesus foi a segunda revelação. A primeira lá atrás foi Moisés, o despertar para o homem de Deus, da divindade, o Deus único, porque muitos vieram do Egito, né, daquela servidão, onde eram muitos os deuses. Então Moisés precisava fazer com que aquele povo acreditasse num Deus só. Mas diante do estágio em que se encontravam, esse Deus tinha que ser um Deus que punia, um Deus que castigava. Mas Jesus, a segunda revelação, veio trazendo o amor, como nós dissemos, e nos apresentou um Deus que perdoa, um Deus que ajuda, um Deus que compreende, um Deus de amor. E é esse Deus de amor que nós plantamos no nosso coração. E vem a doutrina espírita como a terceira revelação. E nos mostra a ligação de todos os ensinamentos dos espíritos. Aqueles espíritos consultados por Kardec, em todos os cantos do mundo. Nós sabemos que o trabalho de Kardec foi imenso. E essa consulta a esses espíritos confirmaram as palavras de Jesus. É o cristianismo redivivo, é a nossa doutrina que nos traz Jesus de volta. Entre as grandes maravilhas que o Mestre nos deixou, nós temos às nossas mãos um tratado de paz e de felicidade, que se nós usássemos mais, nós teríamos mais condições a sermos mais felizes na vida do corpo ainda, que são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são ensinamentos de consolo. É uma proposta que Jesus nos faz de felicidade, de que possamos conquistar toda aquela promessa que Ele nos faz em todas aqueles 8 passos das bem-aventuranças. E nós percebemos, através de um estudo que nós daqui a pouco vamos mostrar aqui para vocês, que existe uma ligação muito grande entre as virtudes e as bem-aventuranças. Jesus, na sua pedagogia, nunca deixava de nos trazer ensinamentos que aos poucos nós percebíamos que eram colocados de uma forma acessível para nós. Então, as bem-aventuranças têm uma ligação. Cada bem-aventurança é um ensinamento para a aquisição de uma virtude. E, na verdade, nós vamos observar que as 6 primeiras virtudes, que nós vamos falar rápido, porque a virtude que nos interessa é a 7ª, que nas 6 primeiras virtudes, nas 6 primeiras bem-aventuranças, são 6 virtudes ligadas a cada uma. Quando Jesus nos fala na primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, Ele nos convoca à humildade. Nós sabemos que pobres de espírito não são pessoas pobres, nem de condição mais reduzida, porque nada disso interessava ao Mestre. Bem-aventurados os pobres de espírito eram os humildes. E nessa bem-aventurança, Jesus nos convoca à humildade, a necessidade de sermos humildes, de vivermos de forma humilde, olhando para os nossos irmãos, sejam eles quais forem, com amor, com benevolência. Na segunda, exemplificando, Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus nos convoca à resignação. Não é qualquer aflito que vai ser consolado. Nós sabemos perfeitamente, a doutrina nos ensina, que aquele que passa pelas grandes provas e renega a Deus, desconjura e reclama, e arranca os cabelos, e fala que Deus abandonou, e tantas coisas assim, não será um bem-aventurado. Ele vai o quê? Repetir esta aflição numa próxima encarnação. Então, a virtude é a resignação. E assim por diante, quando Jesus
nos fala dos mansos, é a mansuetude, nos fala da fé, nos fala da misericórdia, que é o perdão, nos fala da pureza de coração. Então, nessas 6 primeiras virtudes, o homem, a criatura, trabalha dentro de si a fé e se apoia na fé do Pai para adquirir no seu interior essas virtudes. Eu preciso me voltar ao Pai para ser humilde, para ser resignado, para ter pureza no meu coração, para ser manso. Então, a criatura se apoia no Mestre e vai adquirindo essas virtudes. Mas as virtudes não são adquiridas uma de cada vez. Eu vou ser humilde. Então a gente trabalha, agora a humildade fica lá, eu vou procurar outra. Não é bem assim. Nós sabemos que as virtudes precisam ser trabalhadas ao mesmo tempo, porque uma depende da outra. Como ser humilde se não sou manso, se não tenho pureza de coração? Como ser resignado se não tenho fé? Então, elas vão sendo adquiridas ao mesmo tempo e se entrelaçam como uma teia, como uma rede. E quando percebemos, já estamos exercitando nas nossas vidas essas virtudes todas. Mas quando nós chegamos no 7º passo, que é bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, nós chegamos no nosso mandamento maior. Por quê? Porque o pacificador é aquele que leva a paz, é aquele que se doa. A virtude do pacificador é o altruísmo. O altruísmo é se doar. Vem de alter, do latim altrum, que é ao outro. E altruísmo, doar amor ao outro. Então, quem doa amor ao outro, sai de si, sai de dentro daquele seu casulo e começa a se dedicar. Trabalha no bem pelo bem. Vai em busca de auxiliar aqueles que mais necessitam. Ninguém auxilia verdadeiramente ninguém se não houver amor. O amor é fundamental para essa virtude, para esse passo dos pacificadores. Os pacificadores harmonizam o ambiente onde eles andam. E nós precisamos tanto de pacificadores nos dias de hoje, onde se lincha um homem como no passado, nas arenas em Roma. Se faz a mesma coisa, sem que se tenha certeza de que aquele é realmente o culpado, como tem acontecido. Primeiro lincha, depois vai saber o que houve. Bota-se fogo num ônibus que é de serventia da população, que faz com que o trabalhador chegue ao seu trabalho em nome de uma rebeldia. Qual o valor dessa atitude? O pacificador é fundamental. Ele sai de dentro dele para o outro. Mas ele precisa ter este amor, esta pacificação e esta paz dentro dele mesmo. Eu não sou um pacificador e digo, eu agora estou trabalhando na paz, quero viver na paz. Chega ali, escuta uma coisinha que não gosta, já põe o dedo na cara do outro e solta desaforo. Esse não é o pacificador. O pacificador, ele sabe para que veio. Ele sabe o que ele está fazendo. Neste momento, a criatura, é Deus que conta com o homem. É Deus que conta com a criatura como co-participante, como co-criador. O pacificador é aquele que traz no ambiente em que vive o amor, a paz e a tranquilidade. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele tem justiça e verdade, mas dentro de uma harmonia, dentro de uma seriedade, sem uma condenação injusta. O pacificador não é aquele que vê o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave nos seus próprios olhos. O argueiro é aquela palhinha que incomoda, quando a trave
é um tronco, e nós ainda vemos no olho do outro o que em nós é muito mais forte e muito mais prejudicial aos nossos semelhantes. Então, o pacificador não é uma pessoa especial. Ele não vem ao mundo num status. Ele não é um ser que desceu para ser um pacificador. Ele não é um enviado. Ele é um homem comum, uma mulher comum, que vai fazendo dentro de si mesmo, que vai trazendo dentro de si mesmo a paz. Essa paz interior, a certeza da sua função enquanto criatura, enquanto servidor da seara do Cristo. E é Ele que vai espalhando onde Ele está esta sua característica, este seu amor. Não mais os mundos, ou seja, os planetas girando em torno da Terra, como acreditamos durante muito tempo. Numa analogia, a Terra, junto com os outros planetas, girando em torno do Sol. Não mais as pessoas girando à minha volta para me favorecer, mas nós, junto com todos aqueles que plantam amor, servindo ao nosso semelhante. Essa mensagem é muito importante nesse momento em que a Terra passa. E nesse final de ano, porque nos diz que todos nós podemos ser pacificadores, que todos nós temos condições de plantar a paz nos nossos corações e levá-la adiante. Essas lições, esses ensinamentos, nós encontramos nesse livro, O Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha, de Sérgio Luiz da Silva Lopes. É um espírita, psiquiatra, psicoterapeuta, foi presidente da AME de Pelotas e traz um estudo belíssimo. Ele traz um estudo que vale a pena a gente se dedicar. Porque não só ele fala do pacificador, ele fala particularmente de todas as virtudes. Sendo que o pacificador é aquele que planta a paz, é aquele que usa o amor. Fora da caridade não há salvação. É o que Kardec nos deixou, né? Um ensinamento que Kardec nos deixou. A caridade é o amor em ação. Então, o pacificador se encaixa dentro de fora da caridade, não há salvação. Ele trabalha para essa caridade. A caridade é o amor em ação, como nós já dissemos, em busca dessa salvação, que é atingirmos o objetivo das nossas vivências no corpo físico. Nós espíritas sabemos, temos a certeza de que não estamos aqui de férias, de que não estamos aqui aproveitando a nossa praia maravilhosa, embora isso faça parte também do nosso contexto. Mas que além da praia maravilhosa, além da função que exercemos na vida prática social, além das nossas aquisições que fazem parte da nossa vida, nós temos um objetivo muito maior, que é a nossa transformação moral. Quando nós entramos na casa espírita, é uma das primeiras coisas que nós escutamos: transformação moral. E Kardec nos diz: conhece o espírita pelos esforços que faz para vencer as suas más tendências e pela sua transformação moral. Em momento algum ele disse: conhece o espírita porque é perfeito. Não. Ele disse pela demonstração de que está lutando para adquirir essas virtudes que nos farão pessoas muito melhores. E Jesus nos deixa a mensagem de que não deixareis a terra enquanto não vos harmonizastes com as leis divinas. Ou seja, é preciso nos harmonizarmos com as leis divinas para deixarmos a terra. Aí nós encontramos a reencarnação embutida, né? Porque harmonizar com a lei divina uns 500 anos ou mais. E ninguém chega a essa idade, né? Então a gente precisa ir aprender lá e voltar para exercitar aqui. Nós precisamos exercitar a paciência como elemento fundamental
para o nosso crescimento, porque a paciência é a ciência da paz. Nós temos que ter paciência com o nosso irmão, que ainda se encontra num grau inferior ao nosso. Nós precisamos ter a paciência com o nosso familiar difícil, aquele que não foi colocado ali à toa, aquele que está ali porque nós precisamos conviver com ele. Nós sabemos disso, mas ficamos danados, né? Puxa vida, meu filho não é fácil, minha mãe não é fácil, meu marido não é fácil. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Então nós temos que colocar isso na nossa cabeça, para parar de reclamar, porque a reclamação e o lamento é cheio de energia negativa. A gente reclama do governo, né? E não devia, porque energia negativa no governo já tem assim, ó, nós não precisamos jogar a nossa. Infelizmente, somos levados a isso pelos fatores, né? Pelos acontecimentos que nos constrangem, que nos prejudicam. Mas é preciso parar. É preciso olhar para aquele irmão que age errado, para aquele bandido que tira o que é do outro, para aquele que mata, que estupra. Infelizmente, essa é a verdade. Precisamos jogar amor. Ou felizmente, essa é a verdade. Porque o amor é um sentimento positivo. Assim como o pacificador, como o altruísmo, é uma virtude proativa. Não é uma virtude que você fica buscando com seu aprendizado, como é a humildade, como é a resignação, como é a pureza, como é a mansuetude. Você vai trabalhando o seu interior para adquirir. O altruísta não, ele coloca em ação tudo aquilo que ele já adquiriu. E passa a ser um homem, uma mulher que coloca amor. Que onde chega, mostra que tem dentro de si o amor. E nós precisamos disso. Nós estamos, como falamos no início, encerrando um ano difícil. E não sabemos o que nos espera no ano seguinte. Mas nós precisamos colocar pensamento positivo, amor no coração, para que as coisas possam se harmonizar e entender que as dificuldades são lições de vida, que as dificuldades são necessidades para os nossos espíritos conturbados, equivocados, e que nem anjos nem demônios, somos todos espíritos a caminho. A grande mensagem da noite de hoje é então o amor. O mundo precisa de amor. Joana de Ângeles nos fala sempre, em todos os seus livros, na sua série psicológica, o amor, sublime amor, o amor como única solução, amor imbatível amor. Quantos livros ela dedica falando do amor. Olha a importância que tem esse sentimento. E nós o vemos banalizado, né, nas novelas, nos comentários, mas cabe a nós, espíritas cristãos, seguidores do Cristo, trabalhadores da seara de Jesus, plantar o amor de qualquer maneira. Com certeza, nós vamos voltar atrás, dar uma rezinha diversas vezes, mas não tem importância, porque do momento que nós reconhecemos isso, é que nós confirmamos que sabemos a necessidade da nossa grande transformação e de que estamos no caminho certo. Deus é Espírito, é amor e é verdade. Jesus, modelo e guia, o grande mestre, o grande companheiro das nossas vidas, com quem podemos contar em todos os instantes. Lembrando que 3 visitantes nobres chegaram ao mestre naquela noite, em noites logo seguintes, guiados por uma estrela brilhante. Eram homens importantes, que poderiam ter ficado lá nos seus castelos, mas acreditando que ali estaria o Messias, o verdadeiro Messias, seguiram a estrela mestra, a estrela guia, a estrela de Belém. E atravessaram um terreno árido, difícil, um já envelhecido com dificuldade. Mas chegaram levando seus presentes aparentemente materiais, mas que traziam uma mensagem de amor. E levaram aquele menino Deus
a sua reverência, o seu amor e o seu reconhecimento. Nesse ano de 2016, que todos nós possamos enxergar a nossa estrela guia e segui-la, sabendo que ela vai nos levar ao nosso mestre, ao nosso menino Deus, ao nosso grande amigo e companheiro de todas as horas. É preciso ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir, para nós não deixarmos desviar o caminho, para que a gente não deixe se envolver com fantasias, com iniquidades, com coisas que não são boas para nós. Que nós tenhamos essa capacidade. E lembrando de uma música muito bonita que nós gostamos muito, de uns trechos, a gente não vai cantar não, viu gente, que a gente não canta nada, mas só lembrar da letra. Então, como diz a música, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso chuva para florir. Cada um carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Muita paz a todos. E um novo ano cheio de esperanças, cheio de amor no coração e cheio das verdades da nossa doutrina. Olhando sempre para o céu, para ver a nossa estrela guia e seguindo o clarão que ela vai nos mostrar para a nossa reforma íntima, para a nossa ascensão na nossa grande caminhada. Muita paz a todos.